Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte, né? Todos os estudantes da primeira série do ensino médio, do ensino presencial mediado com tecnologia do estado do Amazonas. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento da trajetória pelo mundo da arte. Então, agora vamos ver o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. Então, na aula 11, o objeto de conhecimento, ressignificação das práticas corporais para a construção do projeto de vida, detalhamento, experimentação dos processos de criação que envolvem os movimentos e práticas artísticas e corporais para a produção de sentidos. Então, nós já percebemos que nós vamos estar falando do corpo enquanto objeto de arte, enquanto ressignificação para a vida. Agora, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, nada melhor do que falar do corpo, falar o quanto o corpo é importante nas manifestações artísticas, mas enquanto projeto de vida, enquanto o cuidado, o autocuidado, né? Porque o autocuidado, o autocuidado também. Então, o autocuidado, eu cuido de mim. O autocuidado, eu cuido do outro. E quando eu cuido de mim, logo eu estarei cuidando do outro. É a mesma coisa que eu sempre falo, a questão do ambiente, do meio ambiente, o cuidar. E como isso nós podemos fazer essa ressignificação dessas práticas corporais que envolve a arte, mas que envolve também o nosso cotidiano, a nossa vida. Vamos ver então? Então eu trouxe para você a ressignificação das práticas corporais para a construção do projeto de vida. Ele refere-se ao processo de dar novos significados e propósitos às atividades físicas e corporais como parte integrante do desenvolvimento pessoal e construção de metas de vida. Então, isso envolve também, né? É todo um acessório que vai trazer um objetivo, o porquê, esse projeto. O que é projeto? O que é projetar? É ir à frente, é projetar, é como se você pegasse uma pedra e jogasse. Ele tem um objetivo, uma meta de chegar lá. Então isso envolve o quê? Vamos ver? Isso envolve, gente, não apenas práticas de exercícios físicos, mas a transformação dessas práticas em ferramentas significativas para a promoção do bem-estar, autoconhecimento, consecução de objetivos e pessoais. Então, nós também podemos fazer a autoexpressão corporal, que envolve também essa questão dessas práticas. E o que nós podemos falar sobre essa autoexpressão corporal? Falamos que os artistas, né, eles utilizam seus corpos como meio de expressão artística, com diferentes formas de movimento, gestos e postura como linguagem para comunicar emoções, narrativas ou conceitos. Nós já falamos aqui durante as nossas aulas que o corpo, ele fala, ele diz, não precisa colocar uma placa, mas até o momento quando você evita uma pessoa, o seu corpo está falando, a sua expressão facial também se comunica. Às vezes não precisa você falar que você está triste, mas uma pessoa que já tem afinidade com você vai perguntar, está acontecendo alguma coisa? Você está sentindo alguma coisa? Porque a expressão também fala e faz parte do nosso corpo. E aí, para tratar deste corpo, para cuidar deste corpo, nós precisamos também de atividade física como ferramenta transformadora. Então, essa atividade física como ferramenta transformadora, a ressignificação das práticas corporais, envolve ver a atividade física não apenas como meio de condicionamento físico, mas como uma ferramenta que pode influenciar positivamente diversos aspectos da sua vida. Isso quer dizer o quê?
Quer dizer que quando eu tenho um condicionamento físico, quando eu vou praticar um exercício físico, eu tenho mais motivação, eu tenho mais energia, porque o meu corpo fica condicionado. E quando eu faço isso com o meu corpo, também eu vou trabalhar o quê? A minha respiração, a minha forma, eu vou oxigenar o meu cérebro, e isso vai me dar muito mais, vamos dizer, eu vou clarear mais a minha mente, eu vou ter mais vontade de fazer as coisas, até mesmo de estudar, que é um projeto, não é? Da nossa vida. Então, todo esse condicionamento físico, ele vai ter um reflexo não só na saúde, mas também nas minhas práticas cotidianas. E aí, nós também temos que fazer o quê? O exercício físico e conectar também o corpo e a mente. E como é que nós podemos fazer isso? Vamos ver? Conexão entre o corpo e mente. Essa abordagem reconhece a estreita ligação entre corpo e mente. A prática regular, né, de atividade física não é apenas benéfica para a saúde física, mas também para a saúde mental, contribuindo para o equilíbrio emocional, a redução do estresse e a melhoria da qualidade de vida. É justamente aquilo que eu comentei com vocês. Quando eu trabalho a minha parte física, eu também estou trabalhando a minha mente. E isso vai refletir, né, no meu cotidiano, na minha prática das minhas atividades diárias, até mesmo o meu relacionamento com outras pessoas. Então, tudo isso faz parte do quê? Do corpo, da minha saúde física, e que envolve os nossos projetos de vida que nós elaboramos para a nossa vida. Então, o condicionamento físico, praticar um exercício, uma caminhada, isso já vai trazer benefícios para a sua saúde e para a sua mente também. Principalmente você tirar um pouquinho do dia para refletir, fazer uma meditação, pensar, né, fazer o projeto do seu dia e também o seu projeto a longo prazo. Aí nós temos também um autoconhecimento, nós temos que nos conhecer, que isso vai trazer o quê? Empoderamento para a nossa vida. Vamos ver? Então, ressignificar práticas corporais implica em utilizar essas atividades como um meio de autoconhecimento e empoderamento. O entendimento do próprio corpo, quer dizer, você entender o seu corpo, né? Suas capacidades e limitações, pode ser um componente fundamental na construção de um projeto de vida significativo. E aí, para ter esse projeto de vida, quando eu me autoconheço, quando eu conheço o meu corpo, eu conheço as minhas limitações também, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou ter definição de metas e propósitos pessoais. Então, quando eu conheço, quando eu estou me conhecendo, eu sei como é que meu corpo está, a minha mente, eu faço as minhas definições, né? A definição de metas e propósitos pessoais, que envolve o quê? Integrar práticas corporais no projeto de vida, envolve a definição de metas e propósitos pessoais relacionados à saúde, desempenho físico ou até mesmo metas emocionais e espirituais. Isso pode incluir a busca por equilíbrio e felicidade, né? O por equilíbrio, felicidade, superação de desafios pessoais, entre outros. Olha só, quando você está bem, você tem o equilíbrio, você tem essa superação. O exercício físico não é só aquela parte que você vai para um ginásio, para uma academia, correr. Não, você pode fazer exercício físico na sua casa mesmo. Já existe aí vários influencers, vários youtubers fazendo exercício que você pode fazer na sua casa mesmo. Não precisa ir, eu não faço porque eu não tenho uma academia. Eu não faço porque eu não tenho um lugar para caminhar. Você pode fazer isso na sala da sua casa, no seu quarto, mas bote um propósito. Mas a preguiça não deixa. Vença a preguiça, que você vai ver que o seu condicionamento, a sua mente vai melhorar muito, porque você vai trabalhar também a respiração. E trabalhando a respiração, até a ansiedade diminui. Às vezes nós estamos muito ansiosos, não é verdade? Mas até a ansiedade vai melhorar sim. E aí, trazendo todo esse benefício, esse autoconhecimento, eu tendo as minhas metas, eu posso fazer também o que é a socialização na comunidade, eu posso melhorar também o meu ambiente que me circula. Vamos ver?
Então, participar de práticas corporais pode proporcionar oportunidade de socialização e pertencimento a comunidades específicas, o que contribui para a construção de uma rede de apoio e relacionamentos significativos. Então, falar com o outro, né? Oh, minha amiga, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer um exercício e formar grupos também. Isso um vai vendo, olha que legal, estão caminhando, eu quero também caminhar e fazer esses grupos. E isso dá o quê? Uma adoção de estilo de vida saudável. Vamos ver? E aí, a significação das práticas corporais frequentemente está associada à adoção de estilo de vida saudável. Isso inclui hábitos alimentares equilibrados, sono adequado e outras escolhas que contribuem para uma vida mais saudável e plena. E aí nós temos a expressão criativa e artística, que envolve isso também. O que nós podemos falar dessa expressão criativa e artística? Algumas práticas corporais podem ter componentes artísticos criativos como a dança, a yoga. Outras formas de expressão corporal ressignificar essas práticas podem envolver a exploração de criatividade e autenticidade pessoal. E essa ressignificação de projeto de vida, através da arte, nós podemos incluir o quê? Vamos ver? Então, na arte pode incluir diversas formas de expressão artística, como pintura, música, teatro, escrita, dança, entre outras. A arte é vista aqui como um meio para atingir objetivos pessoais e promover transformações. E quais são essa relação que tem entre a arte e o corpo? Vamos ver? A relação entre arte e corpo é multifacetada e profunda, abrangendo várias disciplinas e formas de expressão. Aqui estão algumas perspectivas sobre como a arte e o corpo estão interligados. E aí nós vamos dar alguns exemplos dessa interligação que tem a arte e o corpo. Vamos ver? Nós temos a dança. A dança é uma forma de arte que incorpora movimentos do corpo como meio de expressão. Dançarinos usam seus corpos para transmitir emoções, contar histórias e explorar conceitos artísticos, certo? Então, dentro desse conceito, nós temos essa expressão corporal na arte. A relação, nós temos também essa relação da arte com o corpo, certo? Nós temos também a questão do teatro, tá? Que vai envolver essa forma de expressão, que é o teatro físico. Algumas formas de teatro valorizam a expressão física e gestual, tanto quanto as palavras. Nós já vimos nas nossas aulas como o teatro tem a sua forma de representação enquanto arquitetura, enquanto expressão corporal, né? O corpo do ator se torna uma ferramenta vital na comunicação cênica. E como essa comunicação cênica pode acontecer? Ela acontece de várias formas. O que nós estamos vendo aqui é algo que é aplicado no dia a dia. Apenas os conceitos estão aí porque eles têm que constar, mas isso está no nosso dia a dia, isso faz parte do nosso cotidiano, certo? O que é uma atividade física? Como é que eu posso melhorar a minha condição mental? Tudo isso, você sabe a resposta, você sabe como fazer. O que nós temos que fazer é praticar. Então, o teatro enquanto arte, enquanto expressão corporal, nós temos a arte da performance. Vamos ver? Artistas performáticos muitas vezes utilizam seus corpos como meio de expressão. A performance pode envolver elementos físicos como gestos, posturas e movimentos para transmitir mensagens ou provocar reações. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês de expressão corporal na arte. O que é essa expressão corporal na arte? A dança é uma forma de arte que se destaca pela expressão corporal, utilizando movimentos, gestos e posturas para comunicar emoções, contar histórias e explorar conceitos artísticos. Um exemplo clássico de expressão corporal na dança é a obra O Lago do Cisne. E eu convido vocês que têm internet aí, acesso à internet,
Pesquise, né, no YouTube, nos vídeos, o Lago do Cisne, que vocês vão poder ver, né, essa cena coreografada, tá, por Petipa, tá? E ele foi feito, né, a música é do Tchaikovsky, e esse balé é um dos mais conhecidos e realizados no mundo, o Lago do Cisne. A peça, né, ela conta a história de Odete, uma princesa transformada em cisne por um feiticeiro maligno. A expressão corporal desempenha um papel fundamental na transmissão das emoções e na narrativa da história. Alguns elementos notáveis de expressão corporal em Lago do Cisne incluem. Aí eu trouxe para vocês algumas imagens que vão representar essa expressão corporal, mas vocês podem pesquisar aí para vocês verem essas cenas, né, em movimento. Postura e movimento do corpo, quando Odete dança como cisne, né? Ela é um cisne branco, sua postura é elegante, hétera e grácil, né? Transmitindo a pureza e vulnerabilidade de sua condição. Ainda nós temos o que? O contraste, certo? Quando ela dança com Odile, o cisne negro, sua postura é mais ousada, sedutora e cheia de confiança, refletindo a malícia do personagem. Gestos e expressões faciais. Como é que nós podemos classificar e ver, né, nessa obra do Lago do Cisne? Os bailarinos usam gestos sutis como o movimento das mãos e a expressão facial para comunicar emoções. Os gestos delicados de Odete refletem tristeza e esperança, enquanto os gestos mais intensos de Odile destacam astúcia e sedução. Aí nós temos os movimentos sincrônicos e contrastes, que aí temos essa imagem representando esses movimentos, certo? Sincronizados do corpo dos bailarinos em coreografias como a dança do cisne, destacam a harmonia e a coesão do corpo, contraste dos movimentos como os saltos vigorosos, giros rápidos, são usados para criar tensão, drama, intensidade na narrativa. E o que é essa expressão na narrativa? Cada movimento da dança tem uma função narrativa, ajudando a contar a história da luta de Odete contra as forças do mal e seu desejo de encontrar o amor verdadeiro. Essa expressão corporal na dança, né, ela transcende a mera execução de técnica e se torna uma linguagem artística poderosa. O Lago do Cisne é apenas um exemplo notável, mas há uma ampla variedade de estilos de dança e peças coreográficas que exploram a expressão corporal de maneira única e emocionante. Então, o Lago do Cisne, que eu convido vocês a pesquisarem aí e ver esses movimentos, né, que eu trouxe apenas reprodução, mas ele fala da expressão corporal, ele fala da questão do rosto, né, da expressão facial, a dramaticidade, né, a luta antagônica entre o bem e o mal de Odete, querendo encontrar o seu verdadeiro amor, e os passos sincronizados que acontecem no balé. Não é a única obra, mas foi uma obra que eu achei interessante em trazer para vocês essa linguagem corporal, certo? Então, o corpo como meio de expressão artística também nas artes visuais. Aqui nós temos uma releitura de uma obra de arte clássica, né? Mas aqui é uma releitura porque ela está com celular, ela está com chiclete, aí já vem o quê? O lado contemporâneo, né? A representação do corpo humano é uma característica comum nas artes visuais. Pinturas, esculturas e fotografias muitas vezes exploram a anatomia humana como uma forma de expressão artística. Anatomia humana nas artes visuais nós já exploramos bastante aqui durante as nossas aulas, certo? Então, dentro das artes contemporâneas, aqui nós temos um grafite que faz uma menção crítica, né, que muita gente costuma jogar a poeira para debaixo do tapete, que tem várias representações, né? Artistas contemporâneos frequentemente exploram o corpo como uma plataforma para discutir questões sociais, políticas e culturais.
O corpo humano é frequentemente utilizado como um veículo para provocar, transmitir mensagem, né? E provocar reflexões. Exemplo do corpo como meio de expressão artística. O corpo como meio de expressão artística nas artes visuais pode se manifestar de diversas maneiras. Artistas frequentemente exploram a anatomia humana, seus gestos, movimentos e até mesmo a ausência do corpo para criar obras de significado profundo. Aqui estão alguns exemplos que eu trouxe para vocês. O autorretrato, muitas vezes, os corpos como sujeitos para autorretrato, isso pode envolver a representação literal do artista ou uma interpretação simbólica de sua identidade. Ok? Então, o exemplo também do autorretrato de colar de Frida Kahlo, né, que é o Espinhos e Beija-Flor. Então, aqui são alguns, vamos dizer, exemplos emocionais e elementos simbólicos para expressar. E eu trouxe para vocês aqui um pouco do interior, né, do Museu da Frida Kahlo, tá? Que fala justamente utilizando o corpo como forma de expressão. Aqui é uma obra da Frida Kahlo, que na casa dela, né, então aqui é onde era a residência dela, se transformou no museu. E aqui nós temos várias obras, e Frida Kahlo, ela era assim, ela utilizava muito a questão do corpo. Aqui o autorretrato, nessa parte aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, aqui é o autorretrato da Frida Kahlo, e ela utiliza geralmente essas imagens para representar o seu cotidiano e expressar, enquanto artista, a sua forma, a sua performance. O corpo humano é representado de várias formas aqui, como um esqueleto, certo? Para causar impacto. Então, aqui nós temos vários bonecos que ela utilizava. Aqui mais em cima, mais um quadro, um autorretrato dela, certo? E essa representação do corpo humano é muito explorada pelos artistas. O que nós podemos trazer para vocês sobre a representação do corpo humano? A representação do corpo humano é uma tradição nas artes visuais, pode ser realista, estilizada, como nós acabamos de ver aí, não é? Os esqueletos e etc., ou abstratas, dependendo da intenção do artista. Eu trouxe 4 imagens aí que vocês estão vendo, que representa justamente isso, a intenção do artista, de forma estilizada, abstrata ou não. O exemplo aqui do homem vitruviano, tá? Que vocês vão ver, que essa parte é esse homem que está de braços abertos, que nós já vimos numa aula anterior, certo? De Leonardo da Vinci. Este desenho renascentista representa o corpo humano em proporções ideal, refletindo a busca pela perfeição e o equilíbrio. A arte abstrata gestual, o que nós podemos falar de uma arte abstrata? Essa segunda imagem, que é umas cores, estão como se fossem salpicadas aí nessa tela. Alguns artistas exploram a expressão corporal, não é? As pinceladas podem refletir a energia e emoção do movimento do corpo. É aquilo que eu falei, o artista ele jogou, certo? As tintas na tela, causando a sua impressão corporal. E aí nós temos também o exemplo que eu coloquei para vocês, Jacques Pollock, né, que é a obra número 5, tá? Então Pollock aplicava a tinta de forma gestual, usando o corpo e gestos amplos para criar composições dinâmicas. Então ele balançava a tinta, ele pegava os pincéis, ele colocava a tinta e ficava salpicando na tela, mostrando como seria o movimento corporal dele, refletindo na tela através das cores. E aí nós temos a performance, certo? Alguns artistas utilizam seus próprios corpos como meio de expressão em performance, ao vivo ou instalações. Isso pode envolver pintura corporal, modificação do corpo temporária e exploração de limites físicos. Yoko Ono, que foi a mulher, né, de John Lennon, ela utilizou uma performance que ela utilizava o próprio corpo para interagir, né,
com o público. Isso, as pessoas iam lá, pegavam tesouras e cortavam a roupa dela. Mas o que ela queria falar com isso? Era uma vulnerabilidade, mostrava uma vulnerabilidade no momento que as pessoas cortavam as suas roupas, a roupa, né? Mas também de confiança. A confiança dela em permitir, certo? Então, Yoko Ono, que foi esposa de John Lennon, fez essa performance. Aí nós temos esculturas e instalações, que nós podemos o quê? Interagir essas esculturas que representam o corpo humano, ou parte do corpo pode ser usada para transmitir mensagem simbólica ou explorar temas como identidade, vulnerabilidade e metamorfose. Aí eu trouxe a imagem dessas 4 imagens, o Pensador, que é uma escultura, certo? De Auguste Rodin. É uma escultura icônica, representa um homem nu em profunda contemplação, destacando a introspecção e o poder da mente. Então, o corpo na obra de arte, ele vai falar, nós falamos do Pensador, aquela escultura que o homem está lá pensando. É uma escultura que foi feita há muito tempo atrás, mas que ela está super atual, né? O homem refletindo enquanto pessoa, enquanto ser, seu autoconhecimento. Yoko Ono, quando ela faz uma performance e ela permite, né, que ela interage com o público e ela permite que as pessoas cortem a roupa dela, a vulnerabilidade está presente no corpo, mas a confiança também em saber o que ela quer e a permissão que ela vai dar para essas pessoas. Então, essa interação entre a performance do corpo e a interação com as pessoas, com o público. Será que lá no passado, no teatro, quando nós vimos o teatro grego, que só homens participavam das representações, das apresentações cênicas, será que era permitido essa interação com o público? Então, houve toda essa mudança de visão da arte, né, da interpretação. Nas artes plásticas, quando o artista utiliza seu próprio personagem, seu autorretrato, e representa o corpo de várias formas, como nós vimos lá no Museu da Frida Kahlo, a questão do esqueleto, que também já foi mostrado aqui nas nossas aulas, como ele interpreta, como o corpo fala, a expressão cênica, né, a expressão facial das pessoas no teatro. E eu sempre digo que o teu corpo, até você, quando você está com frio, quando você está com calor, não precisa você falar, o teu corpo fala. Então, o corpo como meio de expressão, o corpo como autoconhecimento, o corpo como projeto de vida. Quando eu vou praticar um exercício, quando eu cuido do meu corpo, eu melhoro até a minha sociabilidade com as pessoas da minha comunidade. A partir do momento também que eu faço um exercício em grupo, eu estou sendo sociável, eu estou tendo esse contato com a minha comunidade, eu estou criando vínculos com outras pessoas. E quando o meu corpo, né, está são, eu estou bem, eu consigo refletir, eu consigo pensar, eu consigo ter energia para as minhas atividades cotidianas e os meus projetos de vida. Certo? Então, aqui finalizamos a nossa aula.